Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos para mais um dia de leitura bíblica, a Bíblia viva, leitura do Evangelho de Mateus. Estamos no nosso dia 13 da nossa leitura, e hoje vamos ler Mateus 23 e 24. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Amém, pessoal? Irmãos, hoje entramos em capítulos fortes e confrontadores, muito confrontadores. Em Mateus 23, Jesus denuncia a hipocrisia religiosa, fé de aparência e discurso sem vida e, sobretudo, liderança sem temor. Em Mateus 24, ele amplia a visão e fala sobre tempos difíceis, vigilância espiritual e perseverança. Amém? Irmãos, esta leitura nos chama a examinar o nosso coração e a viajar a fé, porque não basta parecer espiritual, gente. É preciso ser verdadeiro até o fim. Vamos orar para começar? Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, entramos agora na Tua santa presença poderosa, com temor e reverência, com humildade no coração, coberto com Teu sangue, revestido com as armaduras de Efésios, pedindo perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, seja de ação, de omissão, pecados não confessados, pecados intencionais, pecados ocultos. Pai querido, não queremos, Senhor, não queremos apenas ouvir palavras duras, nós queremos permitir que elas nos moldam. Pedimos que o Teu Espírito Santo, convidado principal, retire toda a cegueira espiritual, quebre toda a hipocrisia escondida e nos conduza à verdade que transforma, que liberta, em nome de Jesus. Pai, queremos permitir que elas nos moldem essa verdade. Prepara nosso coração para receber correção, para discernir os tempos e para permanecer firme em Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Vamos para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 23 e 24. Fica comigo até o final, porque vou ter alguns direcionamentos para dar para você sobre cada um desses capítulos e também terá a Gólida Celeste no final do vídeo. Evangelho de Mateus 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias,
porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem, porém, jurar pelas ofertas que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais.
serpentes, raça de víboras? Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus patinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o sermão profético e destruição do templo. Tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda.
Então, os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixe tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiveram grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acreditais. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens. As nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele virá os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira, a exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se removam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso,
ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer, beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Chegamos ao final do nosso capítulo de hoje, dos nossos capítulos de hoje, capítulo 24 e 23 e 24 do livro de Mateus. Aleluia! Pode escrever um glória a Deus aí no comentário. Gostaria de te deixar algum direcionamento para hoje. Deus não se impressiona, pessoal, com cara de santo. Ele vê o interior. Mateus 23. Vigilância não é pânico, é fidelidade diária. Mateus 24, 42. E quem persevera até o final será salvo. Mateus 24, 13. E a direção para hoje? Hoje mesmo, alinhe a sua vida. Alinhe vida secreta e vida pública. Seja o mesmo diante de Deus e diante das pessoas. Não fica mostrando aquilo que você não é diante das pessoas. Seja você mesma, porque Deus te vê no secreto. Deus sabe tudo sobre você e você não esconde nada para Deus. Medita nesses versículos, no capítulo de Mateus 23, que esse capítulo nos mostra que Deus não se impressiona com cara de santo. A aparência não engana Deus. Deus vê o nosso coração. E a vigilância não é pânico, eu repito, é fidelidade diária. Mateus 24, 42. E quem persevera até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Amém? Lembrando que no final de semana teremos uma palavra e com o resumo completo de todos os capítulos da semana. Até amanhã, se Deus quiser, para um novo dia com mais 2 capítulos, 25 e 26. Conto com você, compartilhe esse vídeo, deixa sua curtida, segue meu canal e vamos caminhar junto nessa leitura bíblica com a Bíblia Viva. E também convido você a assistir meus outros vídeos que já tenho compartilhado e de participar no Café com Celeste. Todas as manhãs tem um vídeo Café com Celeste e com uma palavra tremenda. E vamos entrar logo mais numa semana de Café com Celeste, caminhando com o apóstolo Paulo. Então, fica conectada comigo para caminhar junto com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Deus te abençoe grandemente e poderosamente, você e sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te guarda, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Vamos que vamos.